Olá, meus amigos do canal Histórias Bíblicas Narradas, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo professor Raimundo Teixeira e estou aqui para compartilhar com vocês mais um pouco da Palavra de Deus. E eu queria hoje conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, mas é muito interessante mesmo. Então eu gostaria de pedir para você ficar até o final do vídeo para você entender esse assunto, porque ele é muito importante. O que eu irei falar hoje? Eu irei falar de um texto bíblico que o próprio Deus escreveu. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia diz que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, a Bíblia demorou mais de quase 2000 anos para ser escrita, certo? Mas o que acontece? Desde o Gênesis ao Apocalipse, várias pessoas escreveram a Bíblia. Vou dar aqui exemplos. Moisés escreveu ali os primeiros livros da Bíblia. Isaías escreveu na Bíblia, Jeremias escreveu também, o profeta Ezequiel, dentre outros, Daniel. Já no Novo Testamento, quem escreveu? Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos, as cartas paulinas, né? E o livro de Apocalipse, ali escrito por João. E teve um intervalo de tempo bastante grande para esses livros serem escritos. Só que o que foi que aconteceu? Em um determinado momento da história, os religiosos, o clero na realidade, se reuniu para juntar esses livros, essas cartas, e montar o que nós chamamos de Bíblia hoje. Isso só aconteceu, pessoal, por volta do quarto século. A Bíblia que nós temos hoje, ela foi terminada, dizer assim, compilada, essa biblioteca de livros só foi terminada no quarto século. Para vocês terem uma ideia, alguns livros não existiam na Bíblia antes do quarto século. Por exemplo, o livro de Hebreus não estava na Bíblia antes do quarto século, o livro de Tiago, o livro de Apocalipse. Então esses livros, depois de muito estudo, as pessoas resolveram colocá-los dentro da Bíblia. Mas entenda, a Bíblia foi escrita por homens, foi pela mão de homens que os textos bíblicos foram redigidos. Mas a Bíblia diz que foram homens inspirados por Deus. Na Bíblia existem histórias, existem poesias, existem profecias, vários textos. Mas existe um texto em especial que foi o próprio Deus que escreveu. Só existe um texto na Bíblia que foi o próprio Deus que escreveu. E eu queria mostrar para vocês esse texto hoje. Eu queria abrir com vocês na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Olha que texto interessante que fala aqui em Êxodo 31, versículo 18. Escute com atenção. Aqui em Êxodo 31, versículo 18, diz assim, E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha que coisa interessante. Que tábuas eram essas? E a quem ele estava entregando? Essas tábuas são as tábuas dos 10 mandamentos, que foram entregues a Moisés. Então entenda, quem escreveu os 10 mandamentos não foi Moisés, foi o próprio Deus, como nós lemos aqui no texto, escritas pelo próprio dedo de Deus. Eu não sei se vocês conhecem os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20. E eu queria ler com vocês esse texto, e você vai ouvir esse texto entendendo que foi o próprio Deus que escreveu, não foi Moisés. Moisés só recebeu esses textos prontos, certo? Já escritos pelo dedo de Deus. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, tem os 10 mandamentos, que diz assim, Vou começar a ler aqui os 10 mandamentos que o próprio Deus escreveu. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí continua: Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Esse foi o segundo mandamento, para não fazermos imagem de escultura. Ele diz assim,
ainda continua, diz assim, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O terceiro mandamento diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Interessante, né? Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado, certo? Abençoou o sábado e o santificou, diz assim. Aí o 5º mandamento fala assim, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento diz assim, ó, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, meus queridos, esses foram os 10 mandamentos entregues a Moisés e que foram escritos, como nós lemos antes, pelo próprio dedo de Deus. Não foi Moisés que pensou nesses mandamentos. Essa lei, ela veio diretamente do céu e foi escrita em tábuas de pedra, certo? Você já ouviu falar na Constituição que existem as leis pétreas. As leis pétreas são aquelas que não podem mudar. São as leis básicas da Constituição. Por isso que vem aí leis pétreas. Os mandamentos foram escritos em pedras e entregues a Moisés do jeito que nós lemos aqui. Só que aí eu queria fazer aqui uma pergunta a você. Você conhecia os 10 mandamentos do jeito que eu acabei de apresentar para vocês? Ou vocês aprenderam os 10 mandamentos de outra maneira? Primeira coisa que eu queria tocar para vocês. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Mas eu queria contar para vocês aqui uma história muito assim triste e intrigante. O ser humano teve a audácia de mudar os mandamentos da lei de Deus. Ou seja, o ser humano teve coragem de mudar um texto, uma lei. Mas antes de eu provar isso, eu queria te mostrar alguns textos para você ver como Jesus respeitava essa lei, como Jesus respeitava esses mandamentos. Porque Jesus é a nossa referência, não é isso? Então eu queria apresentar para vocês 2 textos bíblicos que falam sobre os mandamentos e o pensamento que Jesus tinha sobre eles. O primeiro texto está em Mateus 5,17. Ouça com atenção o que ele falou aqui em Mateus 5,17. Diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, Jesus, nessa frase, está dizendo, vocês não pensem que eu vim mudar os 10 mandamentos. Eu não vim mudar a lei de Moisés, né, que era conhecida como a lei de Moisés na época, mas a lei de Deus. Então Cristo foi muito enfático, não pensem em vocês que vim mudar a lei e aos profetas. Eu vim cumpri-la. Que coisa interessante. Então Jesus em nenhum momento, quando esteve aqui na Terra, não existe nenhuma passagem bíblica falando que Jesus iria mudar ou quis mudar os mandamentos de Deus. Mas existem textos que diz que o homem iria mudar esses mandamentos. E esses textos eu queria ler para vocês agora. Os textos que eu vou ler estão em Daniel 8,12 e Daniel 7,25. O primeiro texto diz assim, ó, Daniel 8,12. Diz assim, ó, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. O que fez prosperou. Então Daniel está aqui dizendo que em um determinado momento surgiria um poder, um rei, um poder humano, que iria deitar a verdade por terra e prosperaria. Olha que verso intrigante. E o outro verso que está em Daniel 7,25 fala assim, ó, proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará
os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui é uma profecia, e aqui está dizendo Daniel que sugeriu um poder que iria cuidar em mudar os tempos e as leis. Veja bem, um poder humano. E eu digo mais, um poder do maligno. Porque como é que alguém se atreveria a mudar um texto que o próprio Deus escreveu? Na Bíblia não existe nenhuma passagem bíblica dizendo que Jesus Cristo ou alguns dos apóstolos ratificaram essa mudança ou aconselharam mudar. Pelo contrário, tem um texto em Apocalipse, no capítulo 22, que eu queria ler para vocês, que João ele dá um conselho. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, João aqui está dizendo que nós não deveríamos tirar nada da profecia. Quando ele fala profecia, ele não está falando só do Apocalipse, está falando do texto como um todo, da Bíblia. Ou seja, se os mandamentos da lei de Deus, que eu li para vocês, os 10 mandamentos, foram escritos por Deus, seria um absurdo o ser humano querer tirar ou modificar. Mas eu digo a você que isso aconteceu na história da humanidade. Mudaram os mandamentos. Você deve conhecer os mandamentos que são ditos hoje, que são ensinados hoje. E são bem diferentes desse que eu apresentei para vocês. Principalmente o 2º mandamento, que fala, não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento foi retirado, certo? E o 4º mandamento, que fala da observância do sábado. Hoje você não escuta mais sobre santificar o sábado. Hoje o que se prega muito nas igrejas é a santificação do domingo. Mas não existe nenhuma passagem bíblica que mande santificar o domingo. O único dia que a Bíblia fala que é santo é o sábado. Então veja, existiu um poder durante a história da humanidade que resolveu mudar e mudou de fato esses 2 mandamentos. E repito, como eu falei no começo do nosso vídeo, esses mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Então eu acho assim, muita loucura do ser humano mudar a lei de Deus. Eu não sei se você concorda com isso, concorda comigo. Mas não existe fundamento bíblico para essa mudança. Meus amigos, eu quero que você entenda nesse vídeo que Deus, ele criou uma lei e entregou em tábuas de pedra. O que Deus faz não é por um acaso. Deus cria as leis para que haja harmonia entre as pessoas. Imagina só, se nós obedecêssemos apenas 2 mandamentos, por exemplo, não matarás e não furtarás. Não existiria delegacia, não existiria presídios, pessoas não seriam levadas para o hospital por ter levado algum tiro, alguma facada, coisas do gênero, violência. Bastaria nós obedecermos 2 desses mandamentos à humanidade que o mundo seria totalmente diferente. Você imagina aí, se nós não cobiçássemos, se nós não adulterássemos, se nós amássemos a Deus sobre todas as coisas. Então os mandamentos que Deus deu, que escreveu com as suas próprias mãos, é para o bem da humanidade. Mas infelizmente o ser humano desobedeceu e continua desobedecendo esses mandamentos. Aí nós vimos violências, guerras, desgraças. Mas tudo que Deus faz é bom. A loucura é os seres humanos querer mudar, e fizeram isso, mudar essa lei que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo e espero que você faça uma reflexão bem profunda disso que eu estou te falando hoje. E se você gostar desse material que eu estou apresentando, pessoal, dá uma força a esse canal, se inscreve no canal, faz algum comentário nesse canal, porque assim, a plataforma do YouTube, o algoritmo, entende que é relevante e essa mensagem pode chegar a muito mais pessoas. Então eu peço uma força a você, dá um like, faz um comentário, se quiser se inscreva no canal para ouvir outras mensagens bíblicas, porque eu ficarei postando mensagens bíblicas para tentar trazer esclarecimento à luz da palavra de Deus sobre alguns temas que eu acho muito importante e fundamental para o cristianismo. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz e te peço mais uma vez, dá uma força ao nosso canal, pois um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.